Você tem medo da morte? Você precisa, não quer pensar sobre isso? É um assunto que você teme conversar, pensar, parar para refletir? Você tem medo? E você já parou para pensar que a morte está a serviço da vida? Então vamos lá. Aproveitem, chame seus amigos, vamos começar com o nosso conteúdo. Eu quero primeiramente dizer que esse assunto, a morte, né, é um assunto tão delicado, porque é um assunto que é um tabu. Primeiro eu vou pedir para vocês escreverem e eu vou ler aqui as coisas. Tenho medo de morrer e deixar minha filha, não da morte. Alguém mais? Alguém mais quer colocar do que tem medo? Qual é o sentimento em relação à morte, quando pensa na morte, quando pensa, né, na sua própria finitude? Então, a morte, primeiramente, assim, a gente precisa trazer que falar de morte é um tabu. Ainda é um tabu conversar sobre a morte. A gente tem receio de conversar sobre a morte. A morte não é algo que é discutido nos lares. Não é conversado com os filhos. Eu brinco que a morte é como se ela está no mesmo grau do tabu do sexo, né? Muitas vezes você não quer falar muito sobre o sexo porque é tabu. E a morte também é um tabu. E isso é muito ruim para todos nós. Por quê? Porque falar da morte nos faz estreitar esse olhar para a nossa finitude, para a própria finitude. Então, quando a gente traz esse tema medo da morte, já nos faz pensar que isso é um tabu, que você pode até se perguntar aí, eu falo sobre esse assunto? Eu converso com meu pai, com a minha mãe, eu converso com os meus filhos. Eu achei até interessante que esse tema foi lançado essa semana e uma pessoa colocou na caixinha de perguntas: nossa, Cristiane, eu passei por isso essa semana. Eu pago, ela paga o jazigo, né, da família e foi preciso perguntar se a pessoa queria ser enterrada ou cremada e ela não conseguia fazer essa pergunta para os pais. Olha que interessante isso, né? Então ela paga a funerária, né, o sistema funerário já para que ela não seja pego de surpresa financeiramente. E aí tem um contrato lá, né? Que você tem que colocar lá numa cláusula se você quer ser enterrado, se você quer ser cremado. E aí ela não conseguiu conversar com os seus pais, né? Sobre isso. E isso é bem sintomático, né, gente? Isso fala de nós. O quanto é dificultoso falar da morte, do morrer. Não é da morte em si, mas é do morrer. O processo de morrer. Então isso é um tabu. E aí a gente precisa olhar, assim, relembrar, porque quando a gente fala da morte, a gente olha para a morte, a gente percebe a nossa própria finitude enquanto ser. E é por isso também que é muito difícil. Quando a gente começa a conversar, né, bater um papo com alguém sobre a morte e o morrer, que são coisas completamente diferentes, né? Tem até um livro que eu adoro da Elizabeth Kubler-Ross, que ela fala A Morte e o Morrer. E a morte e o morrer são coisas completamente diferentes. A gente fala da morte e a gente estuda sobre a morte, pensa sobre a morte, cria filosofias, religiões, né, falam sobre como é depois da morte, ou religiões não falam sobre o morrer, sobre a morte. E o morrer é falar de nós. Então, quando a gente fala do morrer, a gente olha para nossa própria finitude. E aí a gente começa a fantasiar, né? Eu quero morrer dormindo. Eu quero que eu não fique doente. Eu quero que seja uma morte rápida. A gente começa a criar uma fantasia com medo de olhar para o morrer. E, enfim, né? Não vou filosofar aqui, mas eu adoro filosofia. Que de alguma maneira a gente morre todos os dias. E é importante, cada dia é um renascimento, cada dia que se foi é uma despedida.
Mas não vamos olhar muito para isso, não vou falar muito assim hoje, eu quero falar muito da morte e do morrer. E aí, por que ao mesmo tempo que a morte, por que a morte é um tabu? Porque ela traz pra gente a nossa finitude. E o segundo ponto da morte ser um tabu é porque ela é um lugar oculto. A morte, ela é oculta. A morte é algo que a gente não consegue controlar. Tá longe, se a gente parar para pensar, a gente tem a sensação, enquanto seres humanos, que a gente controla tudo. Os nossos sentimentos, os nossos órgãos, as pessoas, as relações, o dinheiro. A gente tem essa sensação que a gente tem o controle da vida nas mãos. E a morte, ela traz justamente isso. O oculto. Não temos controle de nada, não sabemos exatamente quando vai acontecer, não sabemos quando ela vai se aproximar de nós enquanto pessoa, dos nossos entes queridos, e não sabemos necessariamente o que vai acontecer após a morte. Eu posso ter uma religião, uma filosofia de vida, eu posso acreditar num monte de coisas, mas no fundo, tem algo ali que será que? É tudo muito oculto quando a gente fala da morte. Então, já é difícil de falar da morte e é por isso que gera muitos sentimentos de medo. Medo em geral, medo desse assunto, medo de dialogar sobre, medo de falar como pode ser após a partida, o que pode ficar, como pode construir, medos. E esses medos, prestem muita atenção. O medo de olhar para a morte, o medo de falar sobre a morte, o medo de conversar sobre o morrer, deixa os nossos desamparados. Por quê? Porque a gente não se prepara para essa dor. A gente não se prepara nem para toda a burocracia que é esse morrer. Gente, morrer é muito burocrático. Quantas coisas que ficam aqui, né, para quem partiu, de quem partiu, para quem está aqui para resolver. Então, preste atenção, não olhar para a morte e não falar sobre a morte deixa os nossos queridos, os nossos pares, a nossa família desamparado. Então, eu quero falar assim, que a morte, ela está literalmente direcionada ao amor. Quando a gente pensa na morte, o que está por trás da morte? O que está por trás da morte é o amor. É o que uma pessoa escreveu aqui. Eu tenho medo de morrer e deixar os meus filhos. Eu tenho medo de perder as pessoas que eu amo. Então a morte, ela está diretamente ligada ao sentimento do amor. Porque a gente ama tanto, a gente detém tanto carinho e afeição, né, por aquelas pessoas que convivem conosco, que pra gente não cabe, né? É como se não coubesse essa possibilidade de perder essas pessoas. Então, eu posso dizer assim de uma forma muito categórica que a morte e o amor, né, a dor do luto e a dor do amor são sentimentos mais difíceis que nós seres humanos temos que lidamos. A maior dificuldade enquanto seres humanos é de lidar com a dor do amor e a dor do luto. E é por isso que muitas pessoas não querem se relacionar, inclusive profundamente, de forma afetiva. Por quê? Porque é se entregar ao amor. E quando a gente se entrega ao amor, a gente necessariamente já vai ter que aprender a despedir. Eu até tropecei aqui nas palavras. Vamos lá de novo. Muitas pessoas fogem de se relacionar profundamente com um par, um amor romântico mesmo. Por quê? Se entregar ao amor é também se entregar à dor, porque em algum momento vai haver uma despedida. Então,
a dor do luto e a dor do amor são as dores, né, os sentimentos mais difíceis que a gente tem que elaborar, que a gente tem que entender, que a gente sente. São as dores mais difíceis. E por esse motivo que eu digo que a morte também está ligada diretamente ao amor. Então, por que a gente foge, né? Eu tô pegando aqui, porque eu tô pegando as perguntas que vocês fizeram hoje nas caixinhas, tá? As perguntas das caixinhas, eu tô construindo aqui a live com você a partir das perguntas da caixinha. Então lembre, quando eu deixar a caixinha de pergunta lá no Stories, escreve, porque eu vou construindo a live a partir das perguntas de vocês. Apesar da morte ser um tabu, apesar da morte ser algo oculto, apesar da morte suscitar muitos medos, eu preciso dizer: muitas pessoas são atraídas pela morte. Muitas pessoas têm uma atração pela morte. E aí vivem a vida em busca desse lugar da morte. E aí eu não vou abrir muito esse leque, porque a gente pode falar dos vícios, das escolhas de vida, né? E isso é uma ligação diretamente, né? Uma forma de ficar atraído pela morte. Então, muitos de nós estamos conectados com a morte, apesar disso ser um tabu, apesar da morte trazer muito sofrimento. E por quê? Por que estamos conectados à morte? Porque tudo aquilo que a gente não fala, todos os medos que a gente não revela, todos os sentimentos que a gente cala, nós ficamos conectados a eles. Então prestem atenção. Quando a gente não consegue elaborar bem, como eu posso falar essa palavra de uma forma mais inteligível? Vamos lá. Quando a gente não consegue superar a dor de uma perda, a gente fica conectado aos mortos. A gente fica conectado à morte. E muitos de nós, sem nem perceber, sem nem saber, está conectado à morte. E aí eu vou falar assim, Cristiane, mas que mortos são esses? Que aí a gente pode parar a pensar assim, caramba, eu estou conectado à morte? Será que eu estou conectado à morte? E eu não sei? Que mortos são esses? Então vamos pensar que mortos são esses que muitas vezes nós ficamos conectados? Mortes prematuras na família, morte de um ente muito querido que eu não consegui elaborar, não consegui superar a dor. Filhos abortados, filhos natimortos. Tem mulheres que perdem um bebê e não conseguem superar a dor dessa perda. E vão vivendo a vida, empurrando a vida, tentando conexão com outras coisas. Muitas vezes até têm outros filhos e fazem desses filhos a razão da sua própria vida. Por quê? Porque ela só está viva, só fica viva por conta desse filho. E esse é um ponto também muito perigoso. Porque eu só vivo por conta dos meus filhos. Eu só vivo... Isso é tudo inconsciente, tá, gente? Tudo inconsciente. Então, perda de um amor, a perda de um amor, a perda de um filho natimorto, ou um filho, uma morte prematura por acidente, abortos na família e lutos não vividos dentro do sistema. Muitas vezes a dor da morte ela vai passando de sistema para sistema, tá? Vai passando de geração para geração. Como eu quero dizer isso? Vamos supor que você tenha uma mãe que não superou a morte do próprio pai. E aí ela não superou aquela morte, foi um luto que ela não conseguiu viver. Então ela ficou conectada a essa morte do pai. Então, com essa conexão, ela vai tentando viver a vida, se casa, tem um filho. Só que aí, aquela tristeza dela é tão grande, ela faz um esforço tão grande para se conectar à vida, para se conectar aos projetos dela, às coisas dela,
que esse filho muitas vezes diz inconscientemente: eu sofro por você, mamãe. Deixa que eu sofro, essa dor eu sofro por você. E isso é tão profundo que muitas crianças e muitos adultos têm processos depressivos, processos de tristeza profunda, processos de fracasso na própria vida, porque estão conectados a uma dor do sistema, porque não vivenciaram um luto no sistema. Então, eu gosto muito de falar, né, que a pessoa morre efetivamente quando a gente para de falar dela. A pessoa morreu, né? Acontece uma morte. Então, quando aquela dor é muito profunda, o que a gente faz? A gente geralmente não fala daquela dor. A gente não quer pensar naquela dor. A gente não quer conversar. E quando a gente faz isso, tá travado, gente, a live? Eu tô aqui falando. Desculpa, deixa eu ver aqui. Ó, só me fala aqui se tá travado, porque eu tô aqui falando e alguém escreveu aqui, disse que travou. Vocês estão me ouvindo? Até perdi o raciocínio aqui. Obrigada, Suzana. Então, entenderam quando eu falei que muitas vezes, quando um luto não é superado no sistema familiar, isso vai levando de geração em geração, muitas gerações, uma dor e uma conexão com os mortos. E esse é um ponto muito importante. Um outro ponto importante, quando eu falo assim, quem são esses mortos? Quando muitas vezes uma mulher, já falei, né, perde um bebê. Eu vou até falar de uma constelação que eu já fiz um conto de caso dessa constelação, que ela foi muito importante. Uma mulher chega para constelar e aí naquela constelação ela veio falando assim de uma tristeza e tal, de que ela não conseguia fechar as coisas na vida dela, não conseguia fechar os projetos, como se ela tivesse que se esforçar muito para tudo. E ela era muito inteligente, ela tinha mestrado, doutorado, tinha um currículo ótimo, mas ela tinha que se esforçar muito para provar o valor dela, na empresa dela não era reconhecida, e ela tinha uma sensação de que tudo ela tinha que fazer com muito esforço. E foi muito interessante porque ela, quando ela traz esse tema, ela já fala assim de um relacionamento, de um casamento falido, porque eu tô casada, não sei se eu quero me separar. E aí quando eu começo a olhar para aquela constelação, quando ela começa a se apresentar ali, e eu começo assim traduzir, né, o que aquele campo daquele sistema familiar tá mostrando, eu perguntei assim para ela: você já fez algum aborto? Ela disse não. Então tá bom. E aí fui ali trabalhando, colocando, né, emoções, sentimentos, pessoas dentro do sistema, dentro da constelação. E aí eu disse assim, aí eu fui tentando traduzir para um lado para cá, mas eu tinha um sentimento assim, mórbido, tinha um sentimento assim parado, sabe? Uma dor profunda, um sentimento de morte mesmo. E aí eu disse assim, olha, eu tô sentindo, né, que tem algo aqui muito ligado à morte, à dor de uma morte. Eu não sei se é do seu sistema, tem algo aqui importante. Teve alguma morte prematura na sua família? Teve alguma morte por acidente? Algo que você gostaria de trazer? E aí ela silenciou e disse, bom, eu vou voltar à primeira pergunta que você fez. Eu realmente já fiz um aborto. Então, muitas pessoas que abortam, elas têm vergonha, né, de falar disso, porque elas se sentem julgadas, porque elas se sentem excluídas da sociedade. Quando uma mulher se coloca, eu abortei, aconteceu um aborto, eu escolhi fazer esse aborto, enfim, né? Longe aqui de conversar sobre isso, a gente pode até fazer uma live sobre aborto qualquer dia desse. Mas muitas mulheres, quando isso acontece, ela fica uma ferida tão profunda e silenciada. Ela não fala mais daquilo. Ela não fala nem com ela mesma sobre aquilo. É algo que é colocado assim às 7 chaves. Ou uma morte
prematura, com uma dor muito profunda, a perda de um filho por uma doença, a gente tranca aquilo a 7 chaves. Então, quando essa mulher, né, quando eu pergunto para ela, tem algum aborto, você fez algum aborto, e aí depois ela revela que sim, então tudo se amplia para uma visão mais profunda, que é muitas pessoas, quando perde alguém muito querido ou quando provoca a morte de um bebê, né, escolhe fazer um aborto, ela fica conectada àquela ferida. E aí, prestem atenção nisso, não conseguem caminhar na vida sem olhar para esse bebê, sem olhar para esses bebês. Por quê? Porque ela não se sente digna. Ela não se sente digna pela vida. Ela não se sente no direito de ganhar. E esse é um processo bem inconsciente. Não se sente no direito de ter um relacionamento saudável, ou não se sente no direito de ter outros filhos, não se sente direito de ser próspera na vida. Então, observa como a morte, como muitos de nós ficamos conectados à morte sem nem perceber. E é importante a gente olhar para isso, né? Então, nós mulheres, né? E aí trazendo aqui para as mulheres, gente, também para os homens, tá? Porque muitos homens, quando perdem um filho, mesmo que seja um bebê, eles ficam também presos a essa dor. Então, nós mulheres, né? Sempre olhar para os nossos filhos natimortos também. Olhar para aquela dor, olhar para o que eu senti naquele momento, respeitar, né, o que aconteceu, do jeito que aconteceu, sem se culpar. E entender que naquele momento foi o que tinha que acontecer, foi o suficiente, foi o que era, foi o possível a ser feito, quando é um aborto provocado, tá, gente? Agora, quando o aborto espontâneo também, porque é uma dor profunda. Então vamos seguir. Quando eu falei, muitas pessoas não conseguem seguir na vida por estar preso aos mortos. E também a perda de um pai, não aceitar a perda do pai, não aceitar a perda da mãe. Tudo isso gera ligação com os mortos. E quais são os sintomas? Agora a gente vai falar dos sintomas, tá? Eu fiz uma vez uma dinâmica numa turma minha de constelação familiar. Eu li um texto sobre a morte. Um texto do Bert, que eu até gosto muito. E eu falei assim, a gente podia fazer um exercício sobre a morte. Aí todo mundo, não vamos fazer não, porque a morte não é um assunto que toca em mim. Eu vou responder as perguntas já, tá? Podem escrever as perguntas aí que eu vou responder. E aí eu falei assim, vamos fazer esse exercício e tal. Não quero fazer o exercício não. E conforme eu fui lendo o texto, bom, eu acho que a gente precisa fazer esse exercício sim. E aí eu fiz um exercício, né? E foi tão bonito, porque assim, muitas pessoas se deram conta de que, às vezes, é até confortável ficar perto da morte. Não no sentido de querer a nossa morte, mas no sentido de uma conexão. E aí, assim, quais são os sintomas nossos, meu e seus, das pessoas que estão conectadas à morte? Quais são os sintomas? Muito esforço para conquistar as coisas na vida. Não se sentir merecedor de conquistar próprio sustento, a própria prosperidade. Medo da vida, medo de tudo, ou um medo específico de algo bem profundo. Insegurança. Uma pessoa que se sente fraco na vida, fraco para tomar as decisões, fraco para terminar relações, fraco para pedir, né, para saber se colocar, posicionar na vida. Isso tudo são sintomas. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui que eu quero trazer muito do que a gente falou. Medo, olha, muitos esforços para conquistar, dificuldade de finalizar projetos, isso é um ponto bem importante. Pessoas que têm dificuldade de finalizar projetos, que começam várias coisas ao mesmo tempo, começa a faculdade, começa curso, um outro curso, começa um monte de coisa, tem maior assim, tesão para começar, maior força, quer fazer tudo, quer explodir a vida, e aí de repente começa a não consegue finalizar nada.
muitas vezes é um sintoma de pessoa que está conectada à morte. Uma raiva desmedida. A raiva também é um sentimento que muitas vezes está conectado à morte. Por quê? Muitas pessoas que perderam seus entes queridos sentem raiva pelas consequências da perda daquele ente querido. Então veja só, vocês já ouviram frases como: depois que eu perdi meu avô, minha vida mudou. Depois que minha avó se foi, acabou pra mim. O meu pai morreu e aí eu tive que assumir a vida, nananana. Minha mãe, quando se foi, eu tive que mudar de casa, tive que mudar de estado. Então, muitas vezes a morte, a gente fica conectado à morte a partir da raiva. Porque a partida daquela pessoa trouxe tanta revolução, tanta mudança, tantas consequências para a nossa vida, que a gente fica conectado à morte pela raiva. Então, é importante a gente compreender que a gente vai ter que sentir a dor da perda. Sentir a dor da perda é algo que a gente vai sentir. A gente não tem como fugir disso. Não tem. Mas essa pessoa que se foi, ela vive em mim. As histórias que a gente viveu juntos, as histórias que a gente construiu, né, o legado que a gente deixou juntos, essa pessoa vai continuar vivendo em mim. Seja meu pai, seja minha mãe, seja meu cônjuge, seja meu filho, seja meus amigos. Então, quando a gente fica só na dor da perda, a gente fica enfraquecido. Quando a gente olha para a dor e compreende que aquela pessoa vive em mim, eu vou começar a fazer algo de bom da minha vida para honrar tudo que eu vivi, tudo que eu experienciei, todo o tempo que eu pude compartilhar. E aí eu quero até trazer um exemplo, né, do bichinho de estimação. Eu acho que esse é um exemplo bem bacana, porque todos nós, em algum momento, ou tem o desejo de ter um bichinho de estimação, ou teve um bichinho de estimação. E a gente naturalmente se despede desse bichinho de estimação, porque o gato tem o tempo dele, o cachorro tem o tempo dele, né? Os animais têm um tempo menor do que o nosso, né? Muitas vezes. E aí, quando a gente tem tanto amor por aquele gatinho, por aquele bichinho, por aquele animal de estimação, e ele parte, muitas pessoas falam assim: eu não quero ter mais bicho não, a gente sofre muito. Eu não quero mais não. É uma dor. Nossa, a gente sofre muito, eu não quero ter esse sofrimento de novo. E é muito interessante, porque às vezes esse bichano viveu com você 15 anos, compartilhando momentos, compartilhando alegria, te fazendo graça, trazendo alegria para casa, trazendo aconchego, mas com a partida dele, a nossa frase se torna: não quero mais ter bicho, porque sofre muito quando vai embora. E esse é o nosso problema enquanto ser humano. A gente só olha para a perda. A gente não consegue olhar para o privilégio de ter vivido tantos anos com aquela pessoa, algum tempo com aquela pessoa, com aquele bichano, ou ter vivido a experiência. Pode pensar assim: Cris, mas eu perdi meu bebê no ventre. E a alegria que foi de pensar que estava grávida, né? Qual foi o aprendizado que você teve com a perda da gestação? O quanto você ficou mais fortalecida ou mais amadurecida a partir dessa perda? Então, quando a gente vivencia o luto, a gente amadurece e fica com o aprendizado. Quando a gente fica na dor, a nossa vida fica paralisada. Os nossos projetos ficam paralisados. A nossa vida fica fracassada em algum ponto, em alguma área, ou às vezes em várias áreas da nossa vida. Então, como eu posso honrar esse tempo que eu tive com essa pessoa? Fazendo algo de bom da minha vida. E aí a pergunta que eu falei hoje no Stories, né?
E eu gosto muito dessa frase do Bert, que ele diz: a morte está a serviço da vida. E de fato a morte está a serviço da vida, gente. Quando alguém próximo morre perto da gente, quando a gente sabe de alguém que partiu prematuramente, uma morte sofrida, a gente para pensar na nossa própria vida, nas nossas próprias escolhas. O que eu estou fazendo aqui? Qual o sentido da minha vida? A gente se lembra que a gente está aqui de passagem. Então, a finitude, ela está a serviço da renovação também, da nossa renovação. Quantas pessoas, quando viram, perderam alguém, uma pessoa importante, fizeram um movimento de transformação da própria vida? Por quê? Em busca de vivenciar toda essa experiência, toda essa travessia que é o viver. Viver é uma travessia. Então, como a gente pode fazer? Vamos prestar atenção nisso, né? A morte é uma dor? É. A morte traz muito sofrimento? Sim. Nós temos medo de perder as pessoas que a gente ama? Sim. Temos medo de morrer? Muitas vezes sim. Por quê? Porque a morte é um lugar oculto. Não sabemos efetivamente o que acontece com o morrer. A gente tem medo, a gente se sente tão super-heróis que a gente acha que quando a gente morrer, os nossos filhos vão ficar mal, desamparados, não vão ter mais força para a vida, o nosso marido vai ficar ruim, o nosso pai, as nossas pessoas vão ficar desamparadas. E não, eu vou dizer para vocês, a vida continua. As pessoas que ficam sobrevivem. E a melhor maneira delas sobreviverem é superando o luto e trazendo para perto todos os momentos vividos com aquele que partiu. Então, colocar a morte a serviço da vida, um primeiro ponto para a gente aprender a colocar a morte a serviço da vida é respeitar a natureza, respeitar o sagrado. É muito interessante que as pessoas, assim, muitas pessoas que são religiosas falam da fé em Deus, do amor em Deus, falam muito de Deus, que Deus me ajuda, Deus me cuida, Deus me protege. E quando sofre uma perda muito profunda, briga com Deus, briga com o sagrado. Por que você fez isso comigo? Por que você tirou essa pessoa de mim? Eu não aceito isso. Então, a gente tem que parar de brigar com o sagrado. A gente tem que parar de brigar com a natureza. A nossa natureza é nascer e ir morrendo todos os dias um pouquinho. E o que a gente tem que se perguntar é: o que quando eu penso na morte, com o que eu me conecto? Com a tristeza ou com a alegria de viver? Opa! Já que eu tô aqui de passagem, vamos plantar sementes. Já que eu tô aqui de passagem, vou realizar sonhos. Já que eu tô aqui de passagem, vou levar a vida de forma mais leve. Para que demorar tanto tempo resolvendo um problema? Para que demorar tanto tempo brigado com fulano, beltrano e ciclano? Para que demorar tanto tempo preocupado com coisas? A gente precisa se organizar, sim. A vida tem que estar organizada para que a gente possa viver de forma harmônica, sim. Mas não com tamanha preocupação. Da maneira que a gente impõe, né? Muitas vezes a gente põe... eu até falei hoje no Stories, né? Para de pensar um pouco, sente a vida. Então, uma forma da gente colocar a morte a serviço da vida, ponto número 1, é respeitando a natureza, respeitando a divindade, o sagrado, fazendo as pazes com Deus, com quem você chama de força maior, porque esse é o ciclo da vida. Uma segunda forma da gente deixar a morte a serviço da vida, quem sabe aí, uma segunda forma assim, de deixar a morte a serviço da vida é respeitar o destino do outro. Cada um tem uma história aqui. Cada um está escrevendo a sua própria história.
Nós somos semelhantes, mas nós somos únicos. A minha história ninguém vai fazer igual. Ela é apenas minha. A sua história ninguém, mas ninguém, nem o irmão gêmeo faz igual. Ninguém vai fazer a sua história igual à sua história. Então, sendo únicos, a gente também precisa entender que cada um tem seu tempo de travessia. Cada um tem seu tempo de passagem. E seja prematuramente, seja por acidente, seja por doença, seja como for, essa é uma certeza. Nós estamos de passagem. E aí, eu digo muito isso, né? Porque a gente precisa respeitar os mortos. A gente precisa aceitar o destino do outro. A gente fica com a dor. A gente fica com dificuldade de liberar, de soltar, porque é uma pessoa que a gente ama. Mas a gente precisa respeitar a história dela. Naquele momento, a história dela finaliza. E muita coisa a gente viveu com aquela pessoa. Muita coisa a gente aprendeu com aquela história. Se a gente ficar na dor, a gente não fica com os aprendizados e com a vivência. Então, essa mensagem que eu queria deixar para vocês e para mim também. Por que temos tanto medo da morte? De falar da morte? Falar da morte nos aproxima da vida. E por que nos aproxima da vida? Olhar para a morte e falar da morte nos aproxima da vida porque nos faz repensar as nossas escolhas diárias. Então, se eu quero viver mais e quero viver com qualidade, eu vou me exercitar. Eu vou começar a construir isso agora. Se eu penso, tenho receio de acontecer alguma coisa comigo e os meus filhos fiquem desamparados, eu vou cuidar agora, vou conversar com eles, vou fazer com que eles sejam independentes, que eles busquem a própria vida, que eles busquem os próprios recursos deles, não fico botando os filhos debaixo da asa. Quantos filhos aí de 20, 30 anos, 40 anos que não conseguem sustentar a própria vida, não conseguem ganhar seu próprio sustento, porque os pais têm dificuldade de deixá-los crescer. Então, isso tudo faz parte de, quando a gente olha para a morte, a gente faz melhores escolhas na vida, nesse viver, nessa travessia. Então eu quero dizer isso para vocês e quero responder perguntas. A Daniela está aqui dizendo: Cris, e a busca constante de fazer tudo perfeito e querer fazer tudo de forma intensa pode ser uma pulsão de morte? Sim! Sim, eu já disse isso, inclusive no Stories. A única pessoa perfeita é quem já morreu. O perfeito é quem já morreu. Nós somos seres humanos em desenvolvimento. E a gente precisa compreender que não existe perfeição, existe aprimoramento. A gente vai se aprimorando. Quando a gente não respeita o nosso tempo, quando a gente não respeita a nossa humanidade, entender que a gente erra, que a gente fracassa, que a gente precisa voltar 10 casas. Até brinquei com uma cliente esses dias, né? Ih, caramba, a gente vai ter que voltar 10 casas. Por que eu disse isso? Porque a gente precisa aceitar a nossa humanidade, às vezes não dá conta mesmo. Então a busca da perfeição, né, que fica ali o tempo todo buscando a perfeição, é a busca da morte, porque só o morto é perfeito. A pessoa pode carregar a culpa mesmo achando que não carrega? Sim, sim. A pessoa pode carregar a culpa mesmo achando que não carrega. Por quê? Porque é uma dor tão profunda, uma ferida tão profunda, que ela não olha para aquilo. Como eu dei o exemplo da minha cliente, né, que eu até contei no conto de caso, da questão do aborto. Ela disse assim para mim, até quando eu fiz um exercício, passei um trabalho assim, um exercício para ela começar a fazer, para poder se conectar com esse bebê, para poder trazer ele para perto, né, e olhar para essa dor. Ela disse assim: não, mas eu nem lembro disso. Mas eu nem penso nele, eu nem penso nessa situação, nem lembro que isso aconteceu. Então, mas é uma ferida. Como não lembrar dessa ferida? Como não lembrar de uma ferida tão profunda como essa? Então,
é importante a gente saber que muitas vezes a gente carrega culpas e dores sem nem saber que está carregando. E aí a gente fica conectado à morte. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui que eu quero falar uma outra coisa para vocês. Ah, tenho medo de perder pessoas queridas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer trazer algum relato? Hoje, uma moça chamada Camila falou comigo no direct, ela fez algumas perguntas, eu disse até pra ela, olha Camila, não sei se a Camila tá aí, vamos ver se na live hoje eu consigo responder algumas das suas perguntas. Eu sei que é muito difícil, gente, superar um luto, né? Porque a gente tem que se acostumar com muitas coisas quando alguém vai embora. A gente tem que se acostumar com aquela pessoa não estar ali, com a rotina mudar, tudo muda na nossa vida, né? Quando aquela pessoa parte, quando aquela pessoa que é muitas vezes quando ela é próxima, né? Muda a nossa rotina, muda a nossa pressão interna. Muitas vezes quando tem um filho que começa a cuidar sozinho e não tem aquela pessoa para dividir, ou a questão financeira que muda, muitas coisas se atravessam no morrer, na morte e no morrer. E também por isso é muito difícil superar o luto. Mas a gente precisa colocar a morte a serviço da vida, senão a nossa vida fica paralisada. Senão eu fico com medo de me relacionar afetivamente, de forma profunda, e vivo relações só superficiais porque eu tenho medo daquela pessoa ir embora, eu tenho medo da despedida, eu tenho medo de perder. Se eu não consigo vivenciar um luto, superar um luto ou olhar para a morte, eu fico inseguro na vida. Eu tenho medo de tudo. Eu tenho síndrome do pânico, eu tenho ansiedade, porque tudo que pode me colocar em perigo, tudo que pode colocar a minha família em perigo, tudo que pode trazer riscos para os meus filhos, ou para mim ou para os meus, me gera uma crise de ansiedade. Percebe como não olhar para a morte gerencia a nossa vida? Perceber? Como não olhar para a morte gerencia a nossa vida, gerencia os nossos medos, as nossas inseguranças, os nossos fracassos. Então, quando eu digo olhar para a morte, é assumir a força da vida, é compreender que eu posso todos os dias fazer escolhas, que eu possa deixar um legado. Eu costumo dizer, eu escrevi um texto uma vez, que eu gosto muito dele, e aí eu coloquei uma frase nesse texto, que é o seguinte: um dia a gente vai se tornar uma foto na estante. Faz parte. Não tem como fugir disso. Não tem como fugir dessa verdade. Olhar para a morte é olhar para o real, é olhar para o que é. É incontestável. É incontestável. Então, um dia eu vou ser uma foto na estante. Até antigamente a gente era foto na estante, né? Agora é foto no cartão de memória, agora é foto no celular, foto no computador, porque a gente nem imprime mais. Mas, mais do que uma memória de uma imagem, o que eu quero deixar aqui? Como eu quero ser lembrado pelas pessoas que conviveram comigo? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Já pararam? Essa semana, inclusive, muito curioso, né? Porque esse tema está me rondando. Eu fiz um exercício com uma paciente minha. Eu disse assim para ela, vamos imaginar que você vai para o seu enterro. E você vê lá você morta, e você vê as pessoas lá no seu enterro e tal, todo mundo triste, todo mundo chorando. E você se vê ali de fora, né? Você está se vendo ali. E alguém vai fazer um discurso sobre você. Alguém vai lá discursar sobre quem era você, como você é importante. O que você quer ouvir? O que você deseja deixar na vida? O que você gostaria de deixar plantado aqui nessa sua travessia? Que quando as pessoas falem de você, seja lembrado por esse ponto. Ah, ela era muito feliz. Nossa, ela era festeira. Nossa, ela era
super religiosa. Nossa, ele era uma pessoa que era conectado ao desenvolvimento de... Eu quero ser lembrada assim. Eu quero ser lembrada assim. Uma pessoa que busca o autodesenvolvimento, que está a serviço do desenvolvimento da vida de outras pessoas. Eu gostaria de ser lembrada assim. Você, como você quer ser lembrado? Como você quer ser lembrado?